Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, de número 90. Na verdade, 91, me perdoe. Salmo 91. Você abriu sua Bíblia? Vocês sabem que preciso da sua atenção. Nós temos aqui um pouco de tempo para a gente meditar na palavra, né? E eu quero meditar com vocês hoje nesse texto de Salmos 91. Eu espero que fique alguma coisa positiva para você, que você leve para a sua vida e abençoe a sua vida. Salmos de número 91. Vamos ler? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará seguro. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Vamos só ler esses dois e vamos falar aqui um pouquinho. Você já ouviu falar desse Salmo 91? Ele é um salmo mágico, né? É um salmo poderoso. Então, ele é um salmo de modo que, se você botar na sua prateleira, a sua Bíblia aberta, nesses Salmos 91, sua casa vai estar protegida, né? Amém? Então, todo crente deve ter uma Bíblia aberta no Salmo 91. E assim, toda mandinga, todo olho gordo, todo mal olhado, toda coisa ruim, negativa, não é? Não vai pegar nem nas suas plantas. Porque você já viu que tem pessoas que entram na sua casa e quando ela sai, o cachorro está com dor de barriga, a planta seca, né? Então, são que entra bem carregado assim. Mas, se você tiver com a Bíblia aberta, no Salmo 91, nada dessas coisas acontecerá. Amém, gente? O que vocês acham dessa pregação? É boa? É não, gente. Isso aqui isso aqui é fake news. Isso aqui é misticismo. Certo? É misticismo, não é fé. A Bíblia pouco importa se você vai estar com ela aberta no Salmo 91, no Salmo 90, Mateus 3, João 3,16, não interessa. O que é que interessa? Se esses textos estão na sua mente e no seu coração para viver. Para viver. Não existe poder mágico na Bíblia. Então, tiver uma pessoa endemoniada, está lá, a pessoa endemoniada, você pega a Bíblia, aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará seguro. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. O demônio vai continuar endemoniando aquela pessoa. Nada vai mudar. Quando é que muda alguma coisa? Se esse salmo estiver na sua vida, se você estiver com ela na sua mente, no seu coração, meditando na palavra. Isso torna a palavra, a única palavra de Deus que nós temos é aquela que você carrega consigo. Você lembra que no dia que o diabo apareceu para tentar Jesus, a defesa de Jesus foi com a palavra. O diabo disse, transforma essas pedras em pães. Isso era a tentação. Jesus, não vou transformar, não. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja, esse texto estava na mente e no coração de Jesus. Na hora do embate, essa palavra está firme dentro de você. Então veja, algumas vezes eu converso com os irmãos de propósito, e eu pergunto, que palavra você está carregando com você hoje
essa semana? Em que palavra você está meditando? O que Deus está falando com você? Irmãos, eu confesso para vocês que eu fico triste. Porque não existe uma palavra. Eu digo, não, isso não é possível. Isso não é possível. Como que não há uma palavra de Deus que você está meditando nesses dias, que está alimentando o teu coração nesses dias? Então, eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo 91, mas antes disso, eu vou te dizer, esse salmo, o Salmo 90 e o Salmo 91, ele foi escrito por Moisés. E muito provavelmente esse salmo foi escrito quando Moisés estava subindo o monte para encontrar-se com Deus, para falar com Deus. Então, os salmos de número 90, que é o salmo anterior, o Moisés diz no versículo 3 do Salmo 90, tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filho dos homens. Salmos 90, versículo 3. Então Moisés estava subindo o monte de Deus e certamente Moisés estava vendo aquelas manifestações de quando Deus aparecia, com terremotos, com fogo, com pestes, com clangor de trombetas. Não era uma coisa fácil de se ver e de se ouvir. Era difícil aquilo ali. Então, quando você está diante daquilo que é o juízo de Deus, daquilo que é o poder de Deus, a primeira impressão que você tem é essa: tu reduzes ao pó o homem. Nós somos pó. E sabe uma coisa que nós temos esquecido, amados? É sobre essa realidade, nós somos pó. Esse texto era um dos textos que a gente deveria carregar no bolso. Você é pó. Não te esqueças de onde você veio e qual é a sua origem. Você foi feito do pó e ao pó torna. Porque a prepotência, a arrogância, muito facilmente assume o coração dos homens. E essa prepotência e essa arrogância, jamais eles pensam e concluem que eles precisam se arrepender, que eles precisam se quebrantar, que se não for a misericórdia de Deus, eles estão perdidos, estão ferrados. Então a arrogância chega e não tem mais espaço para Deus ali, só a arrogância, eu comigo mesmo e por mim mesmo, pura arrogância. Nós temos testemunhado isso nesses últimos dias na vida de algumas pessoas, amados, e isso é apavorante. A soberba, ela precede a queda. Você quer ver um lugar fácil do diabo passar uma rasteira em você, é quando você é arrogante. É quando você é soberbo. Reduzes ao pó o homem. Você é pó, amados. Nunca esqueça dessa realidade, não. Você é pó. Talvez a experiência mais provável disso foi a pandemia que nós passamos há pouco tempo. Que eu penso que todo mundo já esqueceu. Ninguém se lembra mais. Um monte de gente morreu. Hospitais hiperlotados, ninguém podia trabalhar, a igreja não podia abrir. Ansiedade, depressão, loucura. Dia após dia, os relatórios, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Enterramos tanto, enterrou o pai do fulano, tio do ciclano, o meu vizinho, o meu amigo, eu vi ele ontem. Morreu, era só o relatório que você ouvia. Morreu. Não podia velar o seu defunto. Do jeito que saiu do hospital, ia direto para sepultura, tristeza, não posso despedir da minha mãe, não posso despedir... Todo mundo já esqueceu. Jesus disse, nos últimos dias vocês ouvirão de guerra, de rumores de guerra, de pestes. Não vos assustei, é só o início. Porque há uma tribulação aguarda os homens no fim dos tempos. E a Bíblia fala que dessa tribulação nunca houve antes e nem haverá depois. Ora, se a pandemia que nós passamos é só o princípio, é só o início, é só a cosquinha, como é que vai ser o negócio quando for para valer?
Então, quando Moisés está subindo ao monte e vendo a realidade de Deus, a primeira impressão dele é: tu reduzes o homem ao pó. E dizes: voltai, filho dos homens. Mas os filhos dos homens não querem voltar para o Senhor. Os filhos dos homens querem manter-se nos seus caminhos arrogantes e soberbos. Como que eles vão enfrentar a ira de Deus? Como que eles vão enfrentar o dia do Senhor? Eles vão virar pó e cinza com as suas arrogâncias. Tu os levas como por uma torrente. Torrente aqui é aquele rio com correnteza forte. O Senhor diz que você os carrega como se fosse uma torrente de águas. Eles são como um sono de manhã, são como uma erva que cresce e à noite já a secou. Nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e à luz do teu rosto, os nossos olhos, os nossos pecados ocultos. Olhe bem isso aqui. O Senhor leva os homens como uma torrente de águas forte. Eles são como se fosse um sono. De manhã eles são como uma erva que cresce, mas à noite já secou. Quando você olha para uma plantinha, você vê ela verde, você vê ela robusta, você diz que beleza, pois é, o Senhor está dizendo, de noite ela já secou. Assim é você. Você dormiu, e quando abriu os olhos já era de manhã. O Senhor disse, assim é a sua vida. Nós somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos conturbados. Diante de ti estão os nossos pecados, e à luz do teu rosto estão os nossos pecados ocultos. Ou seja, tanto os ocultos quanto os revelados estão diante dele, não tem como. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação e acabam-se os nossos anos, como se fosse um suspiro. A duração da nossa vida é só 70 anos. E é aí, quando a gente vai entrar no Salmo 91, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansa seguro. Ou seja, lembre-se de que você é pó, lembre-se de que a sua vida é arrastada por uma correnteza contra a qual você não tem força para dominar. É arrastado, não tem como quem tome você. Então essa é a condição do homem, mas no Salmo 91, o Moisés diz, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansa seguro. Quem é o esconderijo do Altíssimo? Precisa de haver um lugar onde nós podemos nos esconder. Precisamos de um lugar onde nós podemos e precisamos estar seguro. Esse lugar que é o esconderijo do Altíssimo é Jesus. Ele é o esconderijo que o Altíssimo providenciou para que você se esconda nele. Você deve se lembrar do que aconteceu numa das 10 pragas do Egito, que foi a mortandade dos primogênitos, não é assim? O faraó, ele não deixava que o povo de Deus saísse, e o Egito foi castigado com 10 pragas, e a 10ª praga foi a mortandade dos primogênitos. O Senhor disse, deixa meu povo ir, o faraó disse, não deixa não. Pois é, por causa da sua dureza de coração, todos os primogênitos do Egito vão morrer. O faraó não fez caso. Mas o Senhor mandou Moisés ir lá no seu povo e disse, hoje vocês entrem na tenda de vocês, matem um cabrito, assem esse cabrito, entrem na tenda, feche a porta e vá comer o cabrito com seus filhos. Você, sua esposa e seus filhos, coma do cabrito dentro da tenda. E assim eles fizeram, pegue o sangue, coloque nos umbrais da porta e entre para dentro. Quando foi à meia-noite, começou-se a ouvir gritos em todo o Egito. A mamãe ia olhar o seu filho, ele estava morto no estalar de dedos. Todo o Egito, dos pais iam procurar os seus filhos, todos os primogênitos estavam mortos, como o Senhor disse.
Porém, quando o anjo da morte chegava nas tendas dos filhos de Deus, havia um sangue nos umbrais da porta, e dentro estava toda a família se alimentando do cordeiro. O anjo da morte passava, ia para a próxima tenda, chegando lá, sangue aspergido. Família dentro da tenda, comendo do cordeiro. Esse cordeiro é Jesus, aquele é o primeiro cordeiro pascal. No dia que João Batista estava pregando lá no Jordão, que Jesus estava na fila batismal, ele olhou e disse: este é o cordeiro. Aquele cordeiro que estava sendo anunciado ali, era Jesus, o cordeiro de Deus que viria, o esconderijo que o Altíssimo providenciou. Então, apesar de haver esse ambiente da ira de Deus, Deus também providenciou um lugar de esconderijo, chamado Jesus. Um outro episódio como esse, vocês se lembram da história de Noé. Noé pregou durante 100 ou 120 anos, dizendo: vai vir juízo, vai vir dilúvio. As pessoas olhavam para Noé e diziam: tu está doido, tu é velho. Isso é coisa que se creia. Mas Noé continuou construindo a arca durante muitos anos e pregando, dizendo: Deus vai fazer tal coisa. Ninguém deu crédito. Até que ele terminou a arca, entrou na arca, e Deus veio e fechou a porta. E quando fechou a porta, começou a vir chuva forte, 40 dias sem parar. Vocês já tiveram 3 dias de chuva, não já? É ruim, né? Aqui na cidade, ninguém consegue andar de bicicleta, ninguém consegue andar de pé, ninguém consegue andar de carro. Tudo fica intransitável porque choveu 3 dias. Agora calcula 40. Detalhe é que a Bíblia fala que as comportas dos céus se abriram. Então não era chuva comum, a fonte dos abismos se abriram. Não era algo comum, era uma chuva surreal. Quando o povo começou a ver, dizendo: rapaz, aquilo que o velho pregava está acontecendo, vamos bater na porta. Bateram, estava fechado. E disseram: abre-nos a porta, Noé. Ele disse: eu não posso, porque quem abriu a porta fechou. E só ele tem a chave, eu não posso, está com ele. Mas quem estava dentro da arca, a chuva do juízo bateu, mas eles não sentiram uma gota. Deus providenciou um esconderijo, chamado de esconderijo do Altíssimo. Quem se esconder nele estará salvo. Mas quem não o fizer, estará perdido. Ponto, não tem o que fazer. Acerca de Jesus, queridos, todos nós temos que tomar uma posição acerca dele. Direi do Senhor: ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. Meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amados, contra o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, não há quem te livre. Isso aqui fala sobre o mundo espiritual do mal. Não tem como você se livrar. O laço do passarinheiro é uma coisa que você não está apercebido. Quando o caçador arma uma armadilha, a caça está achando que hoje é igual ontem, que será igual amanhã, mas o que ele não sabe é que há uma armadilha. E sem que ele se perceba, ele cai na armadilha e o seu destino mudou. A morte chegou e bateu à sua porta. Então veja, o Senhor está dizendo que é o Senhor que me livra do laço desse passarinheiro. Então, como eu estava dizendo, todos os homens são chamados para tomar uma posição diante de Jesus. Não há neutro, não há aquele que diga: nem sou a favor, nem sou contra. Jesus pode ser chamado de mestre. Fale comigo, mestre. Essa é uma das formas que as pessoas se dirigiram para Jesus. Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Pois bem, se relacionar com Jesus como mestre é uma possibilidade.
Você pode se relacionar com Jesus como aquele que é professor, como aquele que tem uma filosofia nova, como aquele que tem um ensino para trazer para nós. A outra forma que você tem de se relacionar com Jesus é de chamá-lo de demônio. Também é uma possibilidade. Jesus estava curando as pessoas, estava fluindo no poder do Espírito Santo, e alguém disse: esse está louco. Está louco, chama a mãe, chama os irmãos para levar ele para o manicômio, está doido. É uma possibilidade também, de se relacionar com Jesus considerando que ele é um doido. A outra possibilidade é considerar Jesus endemoniado, também é possível. Ele estava curando pessoas, libertando pessoas de demônios. Os fariseus chegaram e disseram: ele expulsa demônio por Beelzebu, ele está cheio de cão nos couros. Pois é possível se relacionar com Jesus dessa forma. Você pode também estar entre aqueles que cospe na sua face. Sim. Você pode estar entre aqueles que esbofeteia a sua face. Sim, é uma possibilidade. Você pode estar entre aqueles que gritava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Lembrando que aqueles que estavam gritando para crucificar Jesus eram a mesma multidão que estava dizendo: nós queremos que você solte Barrabás, o criminoso. Nós preferimos o bandido solto do que Jesus pregando para nós. Pois é, essa também é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade que existe é de você cair aos pés dele e dizer: o Senhor, você é meu Senhor e meu Deus. Veja, não existe a possibilidade de neutralidade. Ou você está num grupo ou você está no outro. Se você se lembra, Jesus foi crucificado entre dois marginais, correto? Estava lá. Jesus crucificado, de um lado um ladrão e de outro lado outro ladrão. Aquilo representa a humanidade. Representa todos nós. E o que é que significa dizer todo mundo é ladrão? Ou seja, nenhum de nós somos inocentes. Ninguém estará inculpável diante de Deus. Todos estão culpados. A única chance que existe para nós é se nós entrarmos no esconderijo do Altíssimo, chamado Jesus. Ele é o esconderijo que o Altíssimo providenciou. Se você entra no esconderijo do Altíssimo, você pode dizer: o meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, em quem eu confio, em quem está a minha fé. Veja que não existe a possibilidade de neutralidade. Ou você é o ladrão da direita, ou você é o ladrão da esquerda. Qual é a diferença? O ladrão da esquerda, ele disse: se tu és Cristo mesmo, desce dessa cruz. E começou a esnobá-lo: tu é um falso, tu é um fingido, tu é um esnobe. Disse todas aquelas coisas: tu é um demoniado, tu é um doido. Mas o ladrão do outro lado disse: cara, cala tua boca, deixa de ser estúpido. Nós estamos aqui pelo que merecemos, nossas ações mereceram, e nós estamos aqui. Agora esse homem para de falar com outro ladrão, e se volta para falar com Jesus, e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que é que nós temos aqui? Dois ladrões. Mas qual a diferença entre os dois? Um estava cheio do seu pecado e da sua arrogância, e o outro se abaixou. E porque se abaixou e se humilhou, graça veio. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja, só tem essas duas possibilidades. Ou você cospe na face de Jesus, ou você bate na face de Jesus, ou você o chama de demônio, ou você se dobra com os joelhos em terra e diz: tu és meu Senhor e tu és o meu Deus. Tenha misericórdia de mim. Salva-me. E nessa hora é quando você vai experimentar
Deus te puxando e te trazendo para dentro do esconderijo do Altíssimo. Então, Jesus é esse esconderijo que Deus providenciou para nós. Deixa eu ler para você aqui. João capítulo 10, antes da gente encerrar. João capítulo 10, versículo 27, o Senhor diz assim. Vocês já abriram já? Eu vou ler um pouquinho antes, tá bom? Vamos ver do versículo 22 para ver se dá um pouco de contexto para isso que a gente vai ler. João 10, versículo 22 diz assim: Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Andava Jesus passeando no templo, no pórtico de Salomão, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam: até quando nos deixarás perplexo? Se tu és o Cristo, diga. Versículo 25, respondeu-lhe Jesus: já disse para vocês, mas vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Gente, observe como essa declaração de Jesus é forte. Eu já disse quem eu sou. Mas por que é que vocês não creem? Ele diz, porque vocês não são das minhas ovelhas. Versículo 27, ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Perceba, aqui está a diferença entre o soberbo e aquele que se quebrantou. Aquele que esqueceu que ele é pó, jamais ele se quebranta diante do Senhor. Na verdade, o texto de Mateus capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurados são os que choram, porque deles é o reino dos céus. Tem alguns irmãos ou algumas irmãs que dizem, então, eu cumpro muito bem essa palavra, porque todas as vezes que eu estou na presença de Deus, eu choro camburões de lágrimas. Esse texto de Mateus 5, que fala bem-aventurados os que choram, não está falando em favor dos chorões. Ele está falando em favor daqueles que se arrependem, daqueles que se quebrantam, daqueles que reconhecem os seus pecados e os seus erros. É aqueles que todos os dias estão limpando os seus pés, porque estes já foram lavados pela palavra de Deus. Veja, Jesus disse para os seus discípulos, lembra disso? Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, nunca tu lavarás os meus pés, porque te portas como se fosse servo. Não, Jesus, você nunca lavará meus pés. Jesus respondeu, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz, pô, lava minha cabeça, lava-me em tudo. Jesus diz, não precisa lavar-te todo, porque tu já estás limpo pela palavra. Todavia, eu preciso lavar os teus pés. O que significa lavar os pés? É que uma vez que você se torna crente em Jesus, uma vez que você entra no esconderijo do Altíssimo, haverá poeiras de pecado que vão se apregar aos seus pés. E essas poeiras de pecado, elas precisam ser lavadas diurnamente, todos os dias. Por isso Jesus disse, se você não chora mais, você já está morto e esqueceram de enterrar. É um coração que já petrificou, é um coração que não tem mais Deus na vida. Peca um dia, peca dois, peca três, e não há quebrantamento nem arrependimento. Mas quando o temor de Deus está atuando dentro de você, e você fala de um jeito ruim com a pessoa, dentro de você já fica ruim, eu tenho que voltar. Me desculpe. Significa dizer que é um coração que ainda pulsa sangue. Um coração que ainda está vivo. Jesus disse, eu não preciso te lavar porque você já foi limpo pela palavra. Eu só preciso lavar teus pés. Se você está exposto à palavra, Deus está te limpando todos os dias. Jesus falou acerca dos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, menos um.
Quem era o menos um que não estava limpo pela palavra? Judas Iscariotes. Todos os outros estavam limpos, menos Judas. O que houve com Judas? Em algum momento ele fechou o coração. Petrificou o coração, não tinha mais arrependimento, não tinha mais quebrantamento, não se alimentava mais do que Jesus falou, estava morto. Aleluia! Tem crente dormindo? Morde a orelha dele aí, vaza. Não dorme. Levanta tu que dorme, diz a Bíblia. Então, se cochilas, levanta-te. E Deus falará contigo. É assim que está escrito. Você está comigo? Então escute como isso é sério. Eu preciso todos os dias me limpar. Quando você está recebendo a palavra, Deus está limpando você. Todo crente precisa ter vida com a palavra de Deus. Ele não pode depender da pregação do pastor. Ele tem que ter um relacionamento com a palavra. Todas as vezes que você vai em oração, você coloca a sua Bíblia e diz: Senhor, fala comigo hoje. Abre meu coração, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Fala comigo, Senhor. E não é para ler um versículo, não. É para ler pelo menos 3 capítulos. Pelo menos. Se você ler 3 capítulos todos os dias, 4 capítulos no sábado e no domingo, no final do ano você terá lido a Bíblia toda. Só 3 capítulos. Sábado e domingo, 4. Tudo bem, 5, 4 vai dar certo. Se você fizer isso todos os dias, você vai ter terminado a Bíblia no ano todo. Mas a atitude diante da Bíblia é: Senhor, fala comigo. Veja, um irmão veio falar comigo: pastor, como é que ora? Eu digo: a oração, ela é mais sobre meditação do que sobre pedir algo para Deus. A oração é 90% meditando na palavra e 10% falando. Ou seja, quando eu vou orar, a proposta principal é Deus falar comigo, não é eu falar com Deus. Você compreende isso? É eu passar 1 hora, ou 1h30, 2 horas, conforme seja o seu tempo. Esse tempo todo eu estou diante do Senhor meditando, para que Ele fale a mim, para que Ele construa verdades dentro de mim. Não é para falar e falar: o irmão disse 15 minutos, eu já falei sobre tudo. É verdade, 15 minutos você já pediu por tudo. Por isso você entende que a oração não é pedir. A oração é estar diante de Deus para que Ele fale a você, para que Ele ministre a você. Detalhe, Deus vai falar quando Ele quiser. Não é quando você quiser, é quando Ele quiser. Se você quiser falar com Ele, veja, se você vai falar com o diretor de uma empresa, quando você chega lá, o diretor da empresa já está te esperando, sentado na mesa: por favor, entre. Todas as portas se abrem assim? É não. Sente lá fora. Às vezes 1 hora, 2 horas de cadeira. Lá para as tantas, a secretária vai: pode entrar. Mas se eu vou falar com Deus, eu acho que Deus, o dono do universo, já está... Não, Ele fala com você quando Ele quiser falar. Isso vai depender do quanto que você está querendo ouvir. Você compreende isso? Então você precisa se relacionar com a palavra de Deus, se você quiser ser limpo. A palavra vai purificar você. Jesus falou para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos disse. Menos um. Depois que nós estamos sendo limpos pela palavra, Ele disse: agora eu só preciso lavar os seus pés. O que é os pés? Aquilo de todos os dias. Eu vou fazer coisas que eu não devia ter feito, eu vou falar coisas que eu não devia ter falado, eu vou me comportar de um jeito que eu não devia me comportar. Mas sempre que eu estiver diante do Senhor, haverá um ruído dentro de mim dizendo: conserte aquilo, faça diferente. Você está se comportando mal, olha o tamanho da tua arrogância.
Presta atenção, quanto tu é prepotente, quanto tu é soberbo, quanto tu é orgulhoso. Satanás ama pessoas soberbas. Ama, meu amigão, vem cá. Jesus, ele é cordeiro manso. Cordeiro manso. Ele disse para os seus discípulos, sejam simples como os pombos e prudentes como a serpente. Ou seja, seja crente, seja santo, mas não seja besta. Tradução moderna. Simples como a pomba, mas prudente que nem a serpente, não seja besta. Não vá ficar com a cara esperando o tapa, corra. Porque diz que o crente leva um tapa de um lado, depois vira a face para dar outro, né? Levou um tapa de um lado, agora é o outro. Não, antes do primeiro chegar, você já correu. Não, mas a Bíblia diz que tem que levar. Não, corra antes. Não é? Isso é ser esperto que nem a serpente. Simples que nem a pombinha, mas não sou besta. Levar a tapa para quê, irmão? Né? Vou correr. Então escute bem. Precisa se relacionar com a palavra. É a forma como Deus nos limpa. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você se alegra com essa declaração? Jesus disse, se você é minha ovelha, eu te dou a vida eterna. É um presente que eu te dou. Jamais você vai perecer. Nunca. Ninguém vai arrebatar você da minha mão. Meu Pai foi quem deu você para mim. E o meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus e disse-lhes, muitas obras da parte do meu Pai vos tenho feito, vos tenho mostrado, por qual delas vocês querem me apedrejar? Respondeu Jesus aos judeus. Não, aliás, respondeu os judeus para Jesus. Não é por causa de obra boa que você fez que nós queremos apedrejar. É por causa da blasfêmia, porque você disse que é Deus. Tornou Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfema, porque eu disse que sou filho de Deus. Se eu não faço as obras de Deus, não creiam. Mas se eu faço, embora não creiais em mim, creiam pelo menos por causa das obras. Amém. Nesse texto aqui, o que era que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sou Deus, que encarnou e veio habitar entre vós. Se eu digo que eu recebo Jesus como sendo mestre, eu posso receber Jesus como sendo mestre, eu posso receber Jesus como sendo um profeta, e eu posso receber Jesus como sendo Salvador. Tem pessoas que só recebem Jesus como mestre. Não, o que ele falou realmente é muito inteligente, e realmente Jesus foi um grande sujeito. Já tem outros que recebem Jesus como sendo um profeta. Assim como foi Moisés, assim como foi Elias, Deus nos mandou mais um profeta. Mas a verdade é que Jesus, ele é mestre, ele é profeta, mas mais do que isso, ele é Deus. Ele disse isso. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, antigamente, Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nesses últimos dias, Deus nos falou através do seu Filho. Aí a Bíblia fala, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus é mais do que um profeta, Jesus é mais do que um mestre,
Ele é Deus encarnado. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo de Deus é Jesus, que encarnou. Ele veio ao mundo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, a estes, Deus lhes deu o poder para que eles se tornem filhos de Deus. É nesse momento que você entra no esconderijo do Altíssimo. É nesse momento que o laço do passarinheiro não vai mais pegar. A armadilha que foi armada para te devorar, não mais devorará. Na verdade, quando o juízo vier, a Bíblia diz: você contemplará com seus olhos quem caiu da tua direita, quem caiu à tua esquerda, mas tu mesmo não serás atingido. E por que não foi atingido? Ele diz: porque tu disseste: meu Deus é o meu refúgio. Ou seja, você entrou no esconderijo do Altíssimo. E por causa disso, você viu os estragos, você viu as consequências, mas você estava preservado, porque entrou no esconderijo. Então veja, o Verbo de Deus veio ao mundo, mas o mundo rejeitou, mas quem o recebeu, esses receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí logo em seguida, a Bíblia vai dizer, deixa eu ler aqui para mim não citar errado, exatamente a parte que eu quero dizer para vocês. Isso mesmo, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Diga comigo: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, a este Deus o deu a conhecer. Deus nos falou pelos profetas no Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. Você compreende isso aqui? Quem era o Filho? O texto sagrado diz: a expressão exata do ser de Deus. Nenhum profeta conseguiria falar como Jesus falou e dizer o que Jesus disse. Porque nenhum profeta esteve no seio de Deus. Só Jesus. Ninguém poderia falar como Deus era, como Jesus podia, porque ele o conheceu, porque estava no seu peito, no seu seio. O que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia diz que a palavra pregada pelos anjos tiveram o seu fiel cumprimento. Imagine a palavra pregada pelo Filho de Deus. Se a palavra pregada pelos anjos, os homens que não creram, foram julgados, o que acontecerá com aqueles que ouviram de Jesus e não creram? Tranquilo? Então, essa palavra que eu estou trazendo para você é sobre tomar uma decisão de morar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero que você preste atenção que a expressão que aparece lá é aquele que habita. Não é aquele que visita, é aquele que habita. Isso fala sobre um tipo de comportamento, isso fala sobre uma atitude. A Bíblia Sagrada diz assim, aqueles que são plantados na casa de Deus, florescem. Plantados. É diferente aquele que é plantado. Existem pessoas que vão à igreja, mas eles não criam compromisso com nada. Não há fidelidade nenhuma. Um dos frutos do Espírito é fidelidade. Se uma pessoa tem o Espírito Santo, existe um senso de fidelidade, um senso de pertencimento, eu faço parte. Um dia desse, uma irmã chegou para mim e disse: eu estou muito ferido com uma pessoa na igreja.
eu já estou buscando outra igreja para eu congregar. Eu digo, para de palhaçada, rapaz. Eu digo você, especificamente aquela irmã, eu digo, você faz parte da TGF, eu amo sua vida, eu sei que você é uma engrenagem importante na igreja. E como assim você está buscando uma outra igreja porque está chateado com o irmão? O fruto do Espírito é fidelidade. Você é fiel, você é constante, você é firme. Você está compreendendo? Então o Senhor disse que aquele que é plantado na casa do Senhor, esse floresce. Não é aquele que visita, não é aquele que vai de vez em quando, não é aquele que não cria raiz, não é aquele que não se envolve. Você compreende? Não é o que visita, é o que se envolve, é o que entra, é o que planta, é o que cria raiz, é o que se estende. Essa figura também serve para ilustrar o que esse texto de Salmo 91 está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo de vez em quando. Vocês estão aqui? Então não é o simplesmente visitar a presença de Deus, é habitar a presença. E essa é uma questão que nós precisamos desenvolver. Porque veja, que se eu entrei no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, eu disse, agora você precisa habitar ali. Habitar a presença. Irmãos, você deve se lembrar daquela história de Moisés que eu sempre comento aqui. O povo tinha feito o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí o Senhor chega para Moisés e diz, Moisés, pega esse povo e vai-te embora. Cispa daqui. Eu vou mandar um anjo com vocês. Porque se eles ficarem aqui, eu vou matar tudinho. Moisés disse, Senhor, o que dirão de ti? O que falarão de ti? Porque tu tiraste um povo do Egito e agora eles vão morrer aqui no deserto. Aí Moisés disse, Senhor, nós não vamos arredar o pé daqui se tu não fores conosco. O Senhor volta e diz, tudo bem, Moisés, eu vou contigo. O que é que eu quero dizer com isso, amados? É que precisa haver uma paixão no nosso coração pela presença. De estar na presença de Deus, de querer a sua presença, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Uma vez que você entrou no esconderijo do Altíssimo, que é Jesus, agora você precisa habitar aquele lugar. Se você casa com uma mulher, você casa para morar com ela. Tem alguns casamentos modernos que cada um mora nas suas casas. Isso é do cão. Deus criou a família para marido e mulher dormir junto. Você tem uma casa. Sim? Simples como for. Mas você tem uma casa. E ali é o lugar onde você habita. Não é um lugar onde você visita. Não é um lugar que você vai uma vez e sem não. É um lugar que você, todos os dias, você habita aquele lugar. Então escute o que esse Salmo 93, onde é que está o poder desse Salmo. Ele disse, é aquele que habita na presença. Não é aquele que visita a presença. Não é aquele que vai de vez em quando. É aquele que descobriu um lugar para habitar. Para permanecer ali. Se você continuar lendo o Salmo 91, você vai chegar lá no finalzinho e o Senhor vai dizer assim, porque você tanto me amou, eu vou te mostrar a minha salvação. Irmãos, ele está falando sobre habitar a presença. Porque você tanto me amou, eu vou te mostrar a minha salvação. Eu vou te botar num lugar alto. E quando ele fala esse lugar alto, não é tipo assim, tu vai ser o diretor da empresa. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos falando sobre lugar no Espírito. As coisas terrenas não se comparam àquilo que o Senhor tem para nós. Irmãos, uma vez, eu já terminei, estou já terminando, falta só 3 minutos, você que quer entregar a vida a Jesus, vai logo preparando uns documentos, que eu vou já perguntar, amém? Você vai mudar de registro essa noite, então fica logo firme. Peraí, eu perdi o raciocínio não, gente, vamos lá, peraí. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Perdi o raciocínio, está falando de quê? Vamos ver quem estava prestando atenção?
Isso, olha aí, ó. Tinha uma crente ali, Jesus. Então o Senhor disse assim, ó, porque você tanto me amou, eu vou te mostrar a minha salvação, eu vou te colocar num lugar alto. Primeira coisa que vem na cabeça de muita gente é, uau, eu vou ser diretor da empresa, eu vou ser promovido, eita, eu vou trocar de carro, eita, vou comprar casa. O lugar alto são ambientes espirituais. Eu vou te mostrar um refúgio no espírito. Eu vou mostrar um lugar onde teu espírito vai estar. Eu vou te mostrar a minha salvação e vou te colocar num lugar alto. E é a partir desse lugar alto, irmão, que as artimanhas do diabo não terão acesso. Você andará livre. Porque ele te mostrará a salvação dele, te colocando num lugar alto. Alto refúgio. É um lugar de segurança nele. Isso não dá para você comparar uma coisa espiritual. Uma vez eu estava ouvindo um pregador que der nojo, só de ouvir ele pregando. O cara estava pregando sobre José do Egito. E aí a pregação, não sei o quê, porque José do Egito sonhou. Você tem que ter sonho. Aí começou a mostrar o relógio dele, de ouro. Hoje eu tenho esse relógio aqui, estou andando com um carro tal, mas daqui a alguns anos eu vou estar andando com um carro italiano. Você tem que ter sonho, Deus abençoa sonho. E eu acho que o coração das pessoas tudinho fica apaixonado e diz, yes! Né? Aí eu digo, desgraçado. Porque, amados, ele consegue estragar o texto de um jeito tão nojento. Porque o que a Bíblia diz é que o José teve revelação de Deus. José teve revelação de Deus. Não é sonho de carro, casa. É sonhos de Deus. Ele foi gestado de sonhos de Deus. Não são sonhos da terra, são sonhos de Deus. Paulo disse, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas que são do alto. Porque onde tua vida está escondida, o tesouro é do céu. Jesus fala, fica rico com Deus, em Mateus capítulo 6. Fica rico com Deus, fica milionário com Deus. Porque as riquezas da terra são comidas pelas baratas, pelas traças. Mas aquilo que você constrói no mundo do Espírito, o ladrão não alcança. Eu vou te mostrar um esconderijo alto. É sobre essas coisas. Escuta, o sonho de José não é um sonho humano, é um sonho sobrenatural. É Deus dando visão do futuro, é Deus dando visão do propósito eterno. E José disse, é o que eu quero, é o que eu vou viver. É o sonho de Deus para a minha vida, é outro nível, é outra coisa, não se compara. Então o Salmo 91, irmãos, fala, o Senhor disse, porque você me amou, eu vou te mostrar lugares altos, eu vou te botar em lugares altos, eu vou te mostrar a minha salvação, eu vou te encher de vida, eu vou te encher de longevidade. Se você observar João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida, é longevidade, é vida pulsando de vida, é isso que Jesus veio trazer. Você já preparou seus documentos? Se você quiser receber Jesus como seu Salvador, nós queremos orar por você. Se essa pregação fez sentido, se essa pregação de algum jeito te abençoa, se você entende, eu preciso atender o chamado de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Coração duro, ele não se quebra. Ele não chora mais diante de Deus. Ele não se arrepende. Na verdade, ele nem sabe do que precisa se arrepender. Eu acho que não preciso me arrepender. Ele machuca e fere e faz uma coisa e outra, e os seus pecados só se acumulam um sobre o outro, e para ele está tudo bem. Jesus diz, bem-aventurado é o que chora. Bem-aventurado é o que se quebra, bem-aventurado é o que lamenta. Bem-aventurado é o que se arrepende, é o que ainda tem coração de carne. Amém, gente?
Você entendeu um pouco sobre o esconderijo do Altíssimo, do Salmo 91? Onde é que está o poder do Salmo? Não é em abri-lo, é em você entender e saber do que Deus está falando. Amém? Muito bem, nós vamos encerrar o nosso culto.